Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força, o fogo do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que alegria grande estarmos unidos mais uma vez aqui no canal da Legião de Maria, neste que é o nosso programa Gotas Legionárias, onde podemos unir a fé e a ciência, a fé e a razão, e complementar uma com a outra para podermos viver cada vez melhor. Amém? Já deixa o seu joinha, meu irmão, e não se esqueça de no final deixar o seu comentário, ok? Então vamos lá, a nossa gota legionária de hoje, neste baú cheio de gotinhas especiais para a nossa vida, que vão transformando o nosso dia a dia. Então vamos lá, a nossa gota legionária de hoje. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Lucas capítulo 6, versículo 48. Glória a vós, Senhor. Senhor Deus, que maravilha e que bênção este versículo. Ele vem falar exatamente sobre os nossos valores, aqueles que são a base da nossa vida, que fortalecem a nossa casa. Uma casa verdadeiramente construída na rocha é uma casa que tem valores verdadeiros, valores que funcionam. E quando nós colocamos a nossa vida de acordo com os nossos valores, as coisas funcionam, as coisas fluem. E podem vir as águas que vierem, nada poderá abalar a nossa casa. Amém? Irmãos e irmãs, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta agora que é muito importante para nós nesta conversa acerca dos nossos valores. O que importa para você nesta vida? O que é o mais importante para você nessa vida? Aquilo do qual você não abre mão de forma alguma. Pense nas qualidades que você tem, naquelas qualidades, aquilo que é muito importante e que você não abre mão, e o que norteia a sua vida, que dá o norte, que dá o direcionamento à sua vida até hoje. Então você começa a partir daí a compreender quais são os seus valores quando você começa a pensar naquilo que você não abre mão de forma alguma. Nós normalmente falamos dos valores que as empresas têm. Mas como todos nós temos valores, nós precisamos conhecê-los para o nosso autoconhecimento, porque senão nós podemos ter comportamentos, sendo pegos de surpresa, termos comportamentos que às vezes nós mesmos nos assustamos com ele, porque nós não conhecemos os nossos valores. E as pessoas podem pensar errado sobre nós naquela situação. Vou lhes contar uma história, por exemplo, sobre mim. Quando eu tinha 19 anos, que eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, foi num cartório, eu fui levada pelo dono do cartório até o salão onde eu ia trabalhar, e ali haviam outros funcionários. Mas eu, muito tímida, porque era o meu primeiro emprego, eu acabei só dando um bom dia, muito de leve para eles. E eu percebi na primeira semana que eles estavam me tratando de forma fria. E eu comecei a conversar com eles, a me relacionar com eles e até a dividir um lanche na parte da tarde. E aí eles vieram para mim e disseram: olha, a primeira vez que nós te vimos, nós te achamos insuportável, agora nós estamos vendo como você é legal, como você é simpática. Então eu fiquei pensando, bem, se eles me acharam antipática, no próximo emprego eu vou sorrir para todo mundo, não é? Eu vou escancarar o meu sorrisão. Aí eu tive um segundo emprego. Quando eu estava naquele emprego que eu fui ser apresentada para as pessoas, eu abria um sorriso muito efusivo. E fui mal interpretada mais uma vez. Um rapaz que trabalhava lá, ele, no primeiro dia, logo que me conheceu, ele achou que eu estava interessada nele por causa do meu sorriso.
E ele virou para mim e falou assim: ah, no final do expediente, vamos pegar um cineminha? Aí eu virei para ele e falei assim: só se você estiver disposto a pagar 3 entradas. Aí ele falou: 3 entradas, por quê? Aí eu falei: para mim, para você e para o meu marido. Aí ele: ai, me desculpa, eu não sabia que você era casado, eu não percebi e tal. Aí eu comecei a pensar: peraí, as pessoas estão me confundindo porque eu não estou sabendo me comportar logo no primeiro encontro. Então, eu não posso ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem tão séria, não tão efusiva nos meus sorrisos e nos meus cumprimentos. Não foi fácil, mas eu achei o meio termo e assim as pessoas começaram a me entender melhor e a não confundir o meu comportamento. E eu comecei a me conhecer e conhecer as pessoas ao meu redor. E assim eu não tive mais nenhum tipo de desconforto ao ser apresentada a uma nova pessoa. E é isso que é importante nos nossos valores. Que a gente se conheça, que a gente repare nas coisas que acontecem conosco, para que nós não passemos por situações desagradáveis da vida. Os nossos valores, eles são os princípios que guiam o nosso caminho, as ações que nós vamos ter e assim, quando nós observarmos todos os nossos resultados de cada uma daquelas ações que nós tomamos ao longo da nossa vida, de acordo com os nossos valores. Todos nós possuímos valores. Nós costumamos pensar mais nos valores das empresas, das organizações, mas todos nós possuímos valores. Eu tenho os meus, você tem os seus conjuntos de valores, todas as pessoas têm. Algumas pessoas têm conjuntos de valores que são mais parecidos e aí nós nos sentimos mais atraídos por aquela pessoa porque nós sentimos que há algo em comum entre nós. É porque temos os mesmos valores, valores parecidos. E isso é muito legal. Só que nós temos também que aprender a conviver com pessoas que têm valores diferentes de nós, porque assim nós vamos crescendo cada vez mais, certo? Nós podemos ver então a grande importância dos valores nos 4 eixos principais da nossa vida, aqueles eixos que eu já falei para vocês em outros vídeos, não é? No eixo, no nosso físico, no espiritual, no intelecto e no psíquico. Então são os 4 eixos que formam o ser humano. E também nos 11 pilares da nossa vida. Quais são esses 11 pilares? De acordo com Paulo Vieira, o Master Coach, os 11 pilares são Deus, que é o nosso pilar espiritual, o nosso contato com Deus, o nosso relacionamento com Ele. Depois, o nosso pilar da família, né, que são os nossos parentes, os pais e os irmãos que fazem parte da nossa história. O pilar conjugal, que é quando nós nos relacionamos com o nosso esposo ou com a nossa esposa, dependendo, não é? Se você é um homem ou é uma mulher. O nosso relacionamento com os nossos filhos, o nosso relacionamento na área social, que é importantíssimo, porque todos nós precisamos ter um relacionamento social com os amigos, com o hobby, o nosso pilar da saúde, o pilar do servir, que é importantíssimo, quanto mais eu cresço, mais eu contribuo, o nosso pilar emocional, que cuida das nossas emoções, de como é que nós estamos equilibrados ou não, o nosso pilar intelectual, que nós vamos aprendendo e vamos exercitando cada vez mais o nosso cérebro e os nossos conhecimentos, o pilar financeiro, porque ele também é muito importante para todos nós, o pilar profissional. Então nós vamos vendo como é que nós somos seres completos quando nós olhamos todas essas fases da nossa vida, todas essas áreas da nossa vida. E em todos eles nós temos valores intrínsecos que nos ajudam a tomar as decisões na vida. E então, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de lhes dizer e de lhes lembrar que no vídeo anterior eu falei
que eu costumo classificar os valores humanos em 3 eixos, não é? Os valores econômicos, que falam da nossa relação com o dinheiro, os valores sociais, que falam da relação do ser humano com os outros seres humanos, e os valores morais, que falam da nossa relação com Deus, com a área espiritual da nossa vida. Por isso eu quero lhes dar alguns exemplos de valores, para você ter uma ideia do que é que nós estamos falando. Por exemplo, no eixo econômico nós podemos citar o trabalho como um valor, o dinheiro como um valor, a carreira como um valor. Tem gente que coloca o status como valor, tem gente que coloca a segurança como valor. Outros pensam no hobby como seu valor para a sua vida. Então, não há julgamentos aqui. Cada um tem os seus valores que acha que são importantes para si, e nós aprendemos a respeitar o outro com a sua forma de viver. Nas relações sociais, nós podemos ver valores como a lealdade, o respeito, o companheirismo, a amizade, a verdade, a união. Então, todos esses são os valores dos nossos relacionamentos sociais. Já no campo moral, que é do nosso relacionamento com Deus, na nossa área espiritual, nós temos Deus como um grande valor, a fé, Nossa Senhora, nós temos o amor, a humildade, a justiça, a família, a obediência, a fidelidade, o cumprimento das leis de Deus. Então são muitos mandamentos, são muitos valores que nós podemos olhar e podemos listar, e eu posso ficar aqui falando centenas de valores para vocês. Só que nós precisamos aprender a forma de verificarmos quais são os nossos valores, porque eu disse vários valores para vocês. E então, Beatriz, como é que eu vou descobrir no meio de tantos valores quais são os meus? Então agora eu vou lhes dar alguns passos. Primeiro, você precisa sempre andar com um caderno ou uma caneta ou o seu próprio celular, o seu smartphone, né, aonde você for, para você poder, a hora que você lembrar de algo, você anotar. Então, o ideal é que você tire um dia que você esteja relaxado, que você está de folga. Agora, nesse período, então, que nós estamos dentro de casa, nós podemos nos refugiar um pouquinho dentro do quarto, fazer uma oração, pedir a Deus para nos iluminar e trazer no nosso coração e na nossa mente todos aqueles valores que realmente são importantes para cada um de nós. Então, depois que você fizer essa oração, que você entregar nas mãos de Deus a sua vida, você pegue a sua caneta, o seu caderno e comece a pensar no seguinte, meu irmão. Você vai pensar naqueles momentos em que você teve que tomar grandes decisões na sua vida. O que foi que te fez tomar aquela determinada atitude? Por exemplo, por que você escolheu se casar com a pessoa com quem você se casou? Ou, se você não se casou, o que te fez escolher não ser casado? Isso também é uma escolha, foram seus valores que fizeram com que você escolhesse casar ou não. Você pode também pensar naquele trabalho que você decidiu fazer, naquela profissão que você seguiu. Qual é a sua essência, meu irmão? É isto que os nossos valores vão mostrar. Então, você pensando naqueles grandes momentos da sua vida, nas grandes decisões, você vai começar a entender quais foram os valores que te fizeram tomar aquelas decisões. Por que você escolheu este emprego ao invés daquele outro? Às vezes, aquele outro iria lhe dar muito mais dinheiro e não era nem pelo dinheiro que você estava escolhendo, é porque naquele outro emprego tinha uma pessoa que era muito sua amiga e você gostava da companhia daquela pessoa, então você valoriza as amizades e não o dinheiro. Então, tem todas essas questões para você começar a analisar. Comece a analisar o que é importante para você e quais foram as decisões que você tomou, dependendo do que você pensou naquele momento, tá bom?
Então você vai começar a anotar aqueles valores que você já começa a imaginar que você tem. Depois disso, você comece a pensar na sua família. Pense naquilo que é importante para você, que era importante para o seu avô, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó. Como é que eles pensavam? Quais eram as atitudes que eles tomavam? Eu tenho certeza que você conhece a história da vida da sua família. E você pode imaginar como é que eles tomavam as decisões, dependendo do que eles faziam. E aí você vai começar a perceber quais são os valores da sua família. O que é que a sua família mais preza? O que é mais importante para a sua família? E você comece a anotar também estes valores. E você vai começar a pensar, são estes os valores que eu quero continuar passando para os meus filhos? Os meus pais, eles agiram conforme aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que realmente é importante? Então você comece a analisar isso. Uma outra questão que você pode analisar também são aquelas pessoas que você admira. Muitos de nós temos pessoas que nós admiramos. Como é que aquela pessoa que eu admiro tanto se comportou dependendo de uma determinada situação? Eu vou lhes dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu admiro muito, é o Silvio Santos. Eu tenho certeza que muitos brasileiros o admiram também. Ele veio de uma situação muito difícil, em que ele teve que trabalhar muito para chegar onde ele chegou, mas ele acreditou nos sonhos dele e ele cresceu. Sem passar a perna nas pessoas, ele cresceu acreditando naquilo que ele poderia fazer. Uma vez, há anos atrás, quando a Simone era pequena, na época do Balão Mágico, ele estava conversando com a Simone e eu nunca me esqueci daquela conversa dele com ela. Ele virou para ela e falou assim: Simone, nunca se esqueça do que eu vou lhe dizer. Se você quiser crescer na vida, você não pode segurar a pessoa que você, as outras pessoas aqui embaixo. Você tem que soltar as outras pessoas e deixar que elas cresçam também. Porque enquanto você ficar preocupada em segurar as outras pessoas aqui embaixo, você também não consegue crescer. Então, se você quer crescer na vida, segure, solte e deixe que as pessoas cresçam também. Então eu vi ali o quanto o Silvio Santos é uma pessoa sábia. Foram várias e várias situações que eu vi de como ele dá valor aos ensinamentos judaico-cristãos, porque ele é judeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você vai observar aquela pessoa que você admira, quais são os valores que estão nas decisões daquela pessoa. Eu tenho certeza que se você pensar um pouquinho, você vai encontrar isso que eu estou lhe falando. Então, depois que você fizer esse trabalho, que você anotou todos essa lista de 20, você pode ir anotando tudo que vier na sua cabeça que você acha que é importante, que são valores. Depois você vai começar a diminuir a sua lista. Você vai cortando aqueles que não são tão importantes assim para você. E deixe os 10 mais importantes. Comece a analisar um por um e ver o que realmente bate fundo no seu coração. O que realmente é importante que você não abre mão de forma alguma. Desses 10, você vai escolher 5, os 5 mais importantes. E depois que você escolheu os 5 mais fortes para você, você vai numerar do mais importante para o menos importante, esses 5. E aí você vai entender como é que você funciona, o que é importante para você. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ele recebeu uma proposta de emprego fora do país. Mas a família dele, a filha dele, estava estudando, estava fazendo a universidade aqui e ela não tinha como transferir a universidade dela para fora do país. Um dos valores desse meu amigo era a família. E ele analisou que ele iria perder os melhores anos da vida da filha dele. A filha dele contava com ele, então ele continuou aqui no Brasil e desistiu daquela carreira
que iria ser uma carreira brilhante para ele internacionalmente, mas não era a hora, porque ele iria contra os valores dele. Meu querido irmão, minha querida irmã, você é quem você precisa ser. Você nasceu exatamente do jeito que você precisa ser. E você foi construído numa família com valores intrínsecos nela, que são o conjunto que te forma, que te dá a base para que você possa caminhar na sua vida. Então, se você quer ter esse autoconhecimento, faça essa análise. Eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai se sentir muito bem. E depois que você entender os seus 5 maiores valores, você vai começar a entender por que a sua vida é da forma como é. E se precisar alterar algum valor ao longo do caminho, não tem problema. Os valores podem ser alterados de acordo com o que a gente vai vivendo. Porque nós vamos vivendo e vamos crescendo e vamos melhorando e vamos mudando. Nós não somos estáticos, nós somos seres em desenvolvimento. E Deus vai nos ensinando e nos capacitando ao longo do caminho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, era isso que eu queria deixar para você. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa gota legionária que trouxe algo tão interessante para nós. Amém? Um beijo grande, que Deus lhe abençoe cada vez mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a sua paz. Amém. Que o Senhor coloque o seu olhar sobre cada um de nós e nos ajude a nos conhecermos cada vez mais para que nós possamos ser donos das nossas ações. Decidirmos a nossa vida de acordo com os nossos valores e andarmos com esses valores, mudando e transformando o mundo. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, aquela que tem a fé firme, uma fé inabalável, cujos valores são espirituais maravilhosos, de uma humildade profunda, de um caráter forte, sempre na verdade, na fidelidade, na lealdade, na obediência. Maravilhas profundas, pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que Deus te acompanhe durante todo o seu dia de hoje. Graças a Deus. Transforme o mundo com a sua vida, meu irmão e minha irmã. Seja a luz no caminho dos nossos irmãos. Cresça e ajude os outros a crescer cada vez mais, que tudo vai dar certo. Amém. Salve Maria.